a palavra se encarnou e nós vimos sua glória, seu amor nos libertou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és o menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o seu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar e obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram-se os cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Anúncio das solenidades móveis de 2021. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor se manifestou e sempre há de se manifestar no meio de nós até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas variações do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o Tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo da Páscoa, este ano no dia 4 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Quaresma, no dia 17 de fevereiro. A Ascensão do Senhor, no dia 16 de maio. A festa de Pentecostes, no dia 23 de maio. O Corpus Christi, no dia 3 de junho. Cristo Rei, no dia 21 de novembro. O primeiro domingo do Advento, no dia 28 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e santas, a Igreja peregrina sobre a terra
proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Caríssimo diácono Alex, que bom estar aqui e poder celebrar essa Eucaristia ao seu lado. Éramos amigos de classe, estudamos juntos, né? Deus tem seus desígnios. Querido diácono eleito, vou começar a chamar ele assim, querido povo de Deus, que bom estarmos aqui para celebrar essa Eucaristia. Para quem tem acompanhado as minhas pequenas reflexões, eu tenho dito que esse tempo do Natal, ele é um tempo muito bonito, cheio de expressões, porém ele é muito curtinho, e quem não entender, não vai compreender o que Deus de fato quer fazer conosco, no nosso lado espiritual. Nós estamos nessa nossa caminhada, nosso Senhor já nasceu, e hoje a liturgia convida cada um de nós a celebrarmos esta grande festa, que é a Epifania do Senhor. Em grego, Epifania significa manifestação. Deus que se encarnou, se fez Jesus, Ele hoje se manifesta à humanidade, nos dando salvação. Só há salvação nele e com Ele. Em outro lugar não tem. Vai dizer alguns documentos da igreja, alguns documentos doutrinal, que a igreja ela é um instrumento de salvação para cada um de nós. E quem prestou atenção nesse evangelho de hoje, nós encontramos hoje alguns personagens muito interessantes, que às vezes a gente até confunde. Os antigos diziam que hoje é dia de reis, mas o evangelho diz que não teve rei nenhum que foi visitar Jesus. Foram os magos. A tradição oral foi passando, que disse para a gente, que chegou aos nossos ouvidos, que foram os reis que foram visitar Jesus. Não, foram magos. A tradição diz que foram 3, aqui eu encontrei 5. O Evangelho diz que foram alguns, e nós entendemos que foram 3, Baltazar, Melquior e Gaspar, né? Interessante a gente entender o movimento desses 3 homens que a tradição passou para a gente. E eu gostaria de partilhar com vocês esses 3 movimentos que esses homens fizeram e que implica também na nossa vida, no nosso dia a dia. O primeiro movimento que esses homens fizeram foram procurar através da estrela. A estrela tem uma representação da nossa fé, que da igreja nós recebemos. Precisamos aprender, meus irmãos, procurar este Deus. E às vezes eu fico abismado com o povo de Deus, fico pasmado que algumas pessoas procuram Deus em outros lugares. Quer ver só, diácono? Acabamos de celebrar o Réveillon. Alguém aqui comeu semente? Alguém aqui deu alguns pulinhos? Alguém aqui passou o Réveillon de vermelho, de amarelo, pensando que as cores vão trazer sucesso para a gente? Está vendo como é que a gente procura em locais e situações estranhas? Interessante, e às vezes eu fico até triste quando eu vejo algumas publicações de alguns católicos que adoram ficar lendo horóscopo, cartomante, adora ir no terreiro de macumba. Essa não é a nossa fé. Precisamos aprender a procurar Ele, somente Ele, porque quem procura acha. E quantas pessoas só o procuram, aí que é a maior tristeza, quando o cerco aperta, quando alguém está doente, quando está desempregado. Por que a gente só procura Ele quando a gente está mais necessitado? Ele que fica lá no sacrário, dia e noite. Tem gente que passa nessa pracinha, para lá e para cá, não tem coragem de entrar, 2 minutinhos, fazer uma pequena oração e sair. Que tristeza, meus irmãos. Tem gente que adora fazer simpatia.
Que tristeza! Isso é culpa do mundo relativista. Há um relativismo muito grande. Só procura Deus quando quer. A nossa lista está ali completa. 170 lugares. Chuva não mata ninguém. Que tristeza, né? Estamos ainda nessa onda maldita. Então precisamos aprender a procurar Ele no lugar certo e na hora certa. Deus está aqui no meio de nós. Aqui Ele se encontra. O segundo movimento que esses homens fizeram foi justamente o que nós estamos fazendo aqui: adorar. Estamos adorando a Ele. E adorar significa reconhecer Ele como o único Deus das nossas vidas. Só Ele há salvação, não há ninguém. Quando a gente vai na igreja, a gente vai no sacrário, quando a gente fica ali concentrado, a gente tem que fazer somente o seguinte: adorar. Adorar é estar com Ele, ficar um pouquinho com Ele, reconhecer Ele como o Senhor das nossas vidas, né? Ter tempo para Ele. Você tem tempo nas suas orações para Ele? Isso é adorar na sua casa. Ter tempo também, fazer uma boa leitura espiritual, ler um bom livro, pegar as Sagradas Escrituras, fazer esse exercício, sabe? E o terceiro movimento que esses homens fizeram foi presentear. Eles não foram à toa, né? Entregaram ao Senhor ouro, incenso e mirra. O ouro vem significar a riqueza do próprio Deus, né? E como é que a gente pode dar ouro a Jesus? É claro que você não vai dar um anel a Jesus, né? Chegar no sacrário e falar: toma aqui. Não. O seu ouro tem que ser as suas boas obras de caridade, ajudar o próximo, visitar o irmão. O incenso, que representa a purificação, né? É o fato de nós purificar o nosso coração. Desde quando você não se confessa? Desde quando você não se purifica? Diz São Paulo que quanto mais caridade a gente faz, mais pecados são apagados. E por último, eles entregaram ao Senhor a mirra, né? Que é o perfume, que vem significar o lado profético dele, né? É fazer com que a nossa vida exale Deus. Quando as pessoas olharem para a gente, as pessoas têm que ver Deus na gente, fazer essa experiência, meus irmãos. Então que essa festa de hoje nos ajude a fazer esse movimento, procurar, adorar e presentear esse Deus. Diz a última frase do Evangelho que eles foram avisados em sonhos que Herodes, para não retornarem pelo mesmo caminho, né? Quem se encontra com ele nunca volta pelo mesmo caminho, né? Sempre volta por caminho diferente. Quando a gente vai em meio a situações diversas, né, o nosso caminho tem que ser contrário, né? Pois Ele está sempre a nos esperar. Ele é Rei e Ele quer de fato fazer do nosso coração o seu lar. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso Mestre Rei, bem aqui. Diante do Rei dos Reis. Fiquemos em pé e professemos a nossa fé.